Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje, novamente, estou aqui de quarentena para uma conversa por telefone com o Daniel Ocierny, que é o responsável por projetos de infraestrutura no Citi. Oi, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar desse podcast. Eu que agradeço, Camila, e aos ouvintes aí do Megawatt. A gente demorou bastante para conseguir marcar, mas pelo menos saiu, né? Não, efetivamente, né? Acho que esse período aqui de pandemia tem mudado um pouco a rotina dos negócios, de como a gente trabalha, mas o nível de trabalho parece que inclusive aumentou, né? Então acho que ainda bem que a gente conseguiu fazer esse momento para discutir um pouco o setor. Eu queria que no começo, assim, antes de tudo, que você se apresentasse, falasse rapidamente sobre a sua área e as suas responsabilidades no banco. Claro, sem problema. Estou responsável no Citi pela área de projetos para o Brasil e para a área de energia elétrica e de recursos naturais para a América Latina. Estou no banco há 2 anos e meio. O nosso foco é suportar clientes em projetos de infraestrutura, energia elétrica, óleo e gás, desde a sua concepção, da sua estruturação, do financiamento, até efetivamente o desembolso dos projetos novos, né, os projetos Greenfield, como também na busca aí de realavancagem, de reestruturações para otimizar o retorno para acionista, para conseguir levantar mais capital para que eles investam em novos projetos. Então, esse é um pouco do nosso foco aqui da minha área no Citi. A gente estava numa toada boa, né, de financiamentos, de projetos até o começo desse ano, quando a pandemia começou a afetar o mundo inteiro, chegou no Brasil inevitavelmente e deu uma parada, né, nesse processo. Eu vi algumas matérias até falando em quedas das emissões de debênture, postergação de projetos. Como que isso está funcionando? Não, de fato, acho que a toada é por aí, né? Quer dizer, você teve uma queda grande na conclusão de transações nesse período, porque eu acho que a pandemia ela trouxe muita incerteza, né? Então, incerteza em relação a crescimento econômico, em relação a consumo, né? Eu acho que o setor elétrico, a gente tem visto isso, mas até um outro setor que tem sido muito discutido, que é o setor de óleo e gás, né? Você pega, por exemplo, a demanda mundial de óleo, ela caiu quase que 30%. Né? Então, todos os novos projetos, em todos os setores, na verdade, você teve que voltar para a prancheta um pouco para rediscutir a viabilidade econômica, entender se aquele, de fato, é o momento de trazer o projeto ao mercado, né? Não só na parte do financiamento, na parte da estruturação, mas também, de fato, na parte operacional. Quer dizer, eu vou ter demanda no curto prazo ou no momento que eu imaginava para esse projeto. Então, acho que isso daí fez com que todo mundo ficasse um pouco mais cauteloso e, obviamente, fez com que a velocidade, o ritmo de emissões, de transações diminuísse bastante. Acho que um ponto aí, até um dado interessante, né? Em 2019, como um todo, a gente teve aí 34 bilhões de reais, mais ou menos, de emissões de debêntures de infra, né? Seja de projeto ou a gente diz corporativas, que é de empresas que têm laços, que têm projetos, mas não estão fazendo uma estrutura de project finance. Mas todas debêntures de infraestrutura, essas? Infraestrutura. Então, 34 bilhões. Né? 2018 foram 24, 2019 foi o melhor ano, 34. Desde o início da pandemia até agora, que a gente está falando aí algo de 100 dias, foram emitidas 4 debêntures, com um total de um pouquinho abaixo de 2 bilhões de reais, e sendo que todas elas, assim, que a gente chama corporativa, né? Nenhum de um projeto novo, de um greenfield especificamente. Então, é uma característica muito diferente do que a gente vinha percebendo até então. Isso por conta de apetite dos projetos ou por exigências mesmo dos financiadores? Dos investidores. Isso. Eu acho que, assim, na verdade, né, eu acho que sempre quando você tem uma crise, né, eu acho que aqui a gente está falando de proporções que a gente nunca tinha visto, né, mesmo se você comparar a velocidade dessa crise com a velocidade da crise de 2008, no mercado financeiro, você tem uma ruptura. Então, o valor percebido entre as partes, ele fica muito diferente, né? Imagina, você estava falando que, antes da crise, que vários debêntures de infraestrutura estavam saindo. Tem várias variáveis que vão determinar o preço final da debênture, né? Mas a gente estava falando de muita coisa saindo perto de IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, quer dizer, isso daí era o valor aí, mais ou menos era o preço que mais ou menos a gente via
um risco bom, um prazo relativamente adequado. Né? Se pegar essas debêntures que saíram agora, você está falando que saíram aí por volta de IPCA mais 6,5 a IPCA mais 7. E aí você quer dizer assim, o que aconteceu? Né? Você teve um aumento do risco percebido do sistema como um todo, e aí o investidor, na verdade, ele vai buscar maior retorno para o capital dele, porque ele entende também que tem um risco maior dele não receber. Né? E isso aconteceu não só nos ativos de infraestrutura, mas aconteceu em todos os ativos financeiros mundialmente. A gente viu aí um aumento médio de custo de financiamento para corporativo, né, para empresas em geral, algo em torno de 1% até 2,5%, e isso eu não estou falando no Brasil, estou falando no mundo todo. Então, efetivamente, você teve esse momento de perceber os patamares de preço, a nova realidade, ela está pedindo preços mais caros, embora, né, acho que é importante dizer que a NTN-B em si, e aí também, né, que é a taxa de juros aí de captação do governo brasileiro de longo prazo, que é medida em IPCA mais um spread, né, ela saiu, há um ano atrás ela estava IPCA mais 3,5%, no ponto mais baixo da história, que foi no começo desse ano, ela chegou a IPCA mais 2,60%, e hoje ela está IPCA mais 3%. A taxa de juros base, e isso aí também é um efeito que não só percebido aqui no Brasil, mas mundialmente, a taxa de juros base, na verdade, ela está baixa, ela continua baixa. Só que o spread de risco, né, que a gente chama, quer dizer, quanto que você precisa mais para, em vez de investir num título do governo, por exemplo, de um país, mas investir numa empresa ou num projeto, ele aumentou. Então, acho que a gente está no momento em que os emissores, né, as empresas, elas também estão se adequando, elas estão entendendo que essa é uma nova realidade. Algumas simplesmente esperaram para ter um momento de mais tranquilidade. Eu acho que até a gente teve um pouco mais ou menos volatilidade algumas semanas atrás. A gente começa agora a ter um pouco mais de volatilidade de novo, por causa de uma potencial segunda onda, né, que a gente começa a perceber principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos e da Europa. Então, isso daí, efetivamente, vai continuar trazendo volatilidade e, consequentemente, uma diferenciação de preço aí que entre, né, para você fechar um negócio, você precisa que as duas partes estejam de acordo. Acho que a gente está tentando chegar nesse momento. Eu sei que a gente tentar prever, né, a dimensão, a profundidade da crise é um exercício de futurologia. Mas considerando que o setor elétrico, principalmente brasileiro, ele é estável, previsível, né? A gente tem os contratos de longo prazo aí respeitados, na grande maioria das vezes, pelo menos. Dá para prever uma retomada dessa demanda por investimentos, essa redução da percepção de risco? Acho que, assim, a médio e longo prazo, com certeza. Tá? Eu acho que a curto prazo, você tem, acho que, alguns fatores que vão fazer com que o nível de emissão continue baixo. Primeiro que você teve pouca contratação de projetos, principalmente no mercado regulado nos últimos anos. Então, você teve uma migração para o mercado livre. Acho que alguns projetos estão aí em busca de captação e acho que tentando, você tem falado muito aqui de mercado de capitais, mas quando você olha BNB, BNDES, BASA, né, eles continuam financiando. A gente está com 2 projetos aqui em execução e financiamento com 2 dessas casas, e o ritmo permanece o mesmo, mas de fato você tem menos projetos. Então acho que isso daí também é um ponto. Agora, a percepção de risco, ela vai em algum momento não se dissipar, mas ela vai ficar estável. A coisa mais importante, né, para uma tomada de decisão é você ter estabilidade, né? Obviamente que você quer emitir mais barato do que emitir caro. Isso aí, né, todo mundo quer ter o melhor ganho possível. Mas o que você não quer é emitir ou fechar uma negociação num momento de instabilidade, de muita volatilidade, que isso prejudica de várias formas, né? Você tem uma incerteza maior, você não tem uma visibilidade de curto e médio prazo, faz com que as partes adicionem mais risco percebido, que faz com que as coisas fiquem até mais caras. Então, acho que, tentando responder a sua pergunta, acho que no curto prazo a gente vai ter ainda muita volatilidade e aí o que a gente chama, né, das janelas de oportunidade. Quer dizer, você vai ter momentos em que o ambiente vai estar muito mais positivo, a gente deve ter várias notícias positivas ao mesmo tempo, que faz com que todo mundo fique animado, e aí gera uma janela de oportunidade para você ir lá e captar no mercado de capitais, fechar negociações a preços mais interessantes.
você vai ter momentos em que, né, ou contrários, em que você vai ter muito mais instabilidade, muito mais notícia negativa, e que faz com que os preços aumentem, então você talvez não tenha, você retraia as transações, você não vá a mercado. Então, os próximos meses, né, se não trimestres, vão ser ainda de volatilidade. O que a gente tem dito para os nossos clientes é aqueles que têm uma demanda premente de capital nos próximos trimestres, até um ano, né, pelo menos, em projetos, e que eles vão ter a necessidade de capital, que eles emitam o quanto antes, né? Porque acho que talvez você possa, a gente está falando, talvez, obviamente, aqui mais caro do que estava um tempo atrás, mas a gente ainda não tem uma clareza de como que a gente vai sair dessa crise e quanto tempo ela vai levar. Então, é melhor você talvez pagar um pouco mais, mas ter uma segurança hoje do que você correr o risco aí nos próximos trimestres de incertezas que podem fazer com que uma janela de mercado fique fechada por muitos meses, né? Então, acho que é um pouco da nossa sugestão aí para os nossos clientes. E houve uma frustração para os clientes justamente pela essa redução de demanda. A gente tinha muito leilão programado para esse ano que não temos agora nenhum tipo de previsão de quando ou se vão acontecer, né? De fato, acho que sim, acho que o leilão até o que a gente tem lido aí, né, mas acho que o leilão de geração ele está totalmente descartado, né, acho que nesse ano quase que totalmente descartado, e talvez você tenha um leilão de transmissão. Mas, de fato, a demanda ela caiu de forma surpreendente, e a gente não sabe com clareza como vai ser essa retomada, né? Porque até um pouco, né, das discussões, quer dizer, será que o perfil de consumo das pessoas, das famílias, né, das empresas, vai mudar? Como que vai ficar essa questão de home office ou não? Como que vai continuar, né? Acho que a gente tem várias perguntas aqui assim, respondidas para a gente conseguir uma melhor percepção do que vai ser demanda futura. Então, acho que enquanto você não tem isso, né, você vai, acho que, manter o ritmo aí de novos projetos o mais baixo possível. Você falou aí sobre as janelas de oportunidades para as operações. Tem algum tipo de oportunidade que pode surgir agora no meio da crise que o pessoal pode aproveitar? Pensando aqui nos emissores, nas empresas que têm investidores de projetos que estão em busca de captação, eu acho que elas têm que estar prontas para a janela que acontecer, mesmo que ela dure uma semana, 2 semanas, né? Então, quer dizer, acho que nesse momento de volatilidade, você não pode esperar vários sinais para começar a se mexer, né? Acho que a gente até estava conversando no banco, por exemplo, você pega o caso, por exemplo, da Argentina, que tem uma estabilidade ainda maior que a nossa, e principalmente quando você fala de mercado de capitais internacional, né, eles ficam, às vezes, 1 ano e meio, 2 anos, sem ter uma janela de emissão. Mas, mesmo assim, eles mantêm, vamos pensar na parte de mercado de capitais, eles mantêm as documentações prontas para emissão em quase todos os trimestres. Quer dizer, eles não vão deixar de emitir porque ele não estava com a documentação pronta, que ele não estava preparado, né? Obviamente que tem um custo de manter isso preparado, de ter tudo pronto para sair ao mercado, mas, de fato, acho que assim, oportunidades existem, né? Porque a gente tem visto, né, investidores, acho que diferente de outras crises aqui, não é uma crise de liquidez, então os investidores, eles estão capitalizados, eles têm interesse de comprar papéis, de comprar investimentos. Você pega, por exemplo, no mercado internacional, a gente está falando que esse ano, em ativos, né, individual de investimento, né, investment grade, a gente já emitiu quase o dobro do que a gente emitiu no mesmo período do ano passado. A gente está falando aqui de centenas de bilhões de dólares adicionais a que foram emitidos no ano passado. E isso daí você tem uma demanda brutal, mas você tem que estar pronto para emitir naquele momento ideal. E às vezes parece meio abstrato, mas efetivamente você pega, né? Há 2 semanas atrás, o sentimento era muito melhor do que é hoje, né? Você pegando aqui, simplesmente pega, por exemplo, um índice que é fácil de acompanhar, que é a taxa de câmbio, né? A gente chegou a bater quase R$6. No começo, né, do mês agora de junho, ele chegou a bater 4,80, dia 8, dia 9, e agora já bateu 5,30 de novo. Então você tem muita volatilidade. Se você tivesse emitido, se tivesse pego aquela janela de oportunidade, talvez da primeira semana de junho, né, você poderia ter precificado uma transação super interessante. E muitas vezes, que eu acho que é um pouco também que a gente comenta no mercado financeiro, que é o valor de escassez, né? Você
está com uma transação pronta, bem estruturada, numa janela de oportunidade que provavelmente não terão outras transações competindo, o investidor vai ser mais agressivo para ter certeza que ele consegue entrar na tua emissão. Então, isso aí pode fazer com que o preço fique ainda melhor para o emissor. Acho que aqui é estar pronto para sempre ir a mercado quanto antes. Daniel, até pensando nos nossos ouvintes que não são especialistas, né, no mercado financeiro, você poderia assim, resumir o que é uma janela de oportunidade? Por exemplo, essa questão do câmbio, né? Um câmbio mais favorável. Uma janela de oportunidade, na verdade, é como você tem uma convergência aí de dados e de fatores que motivam, que passam um sentimento otimista na economia de forma geral, e isso repassa automaticamente para o mercado financeiro, para o investidor, que ele normalmente antecipa os movimentos. Né? Ele vai, você pega a bolsa, ela tende a subir antes, efetivamente, de você ter a realização de alguns dados. Mas é muito mencionado. A gente está vendo aqui que o PIB vai crescer, etc., alguma coisa, então todo mundo se antecipa. Então, a janela de oportunidade é na hora que você começa a ter dados externos, né, que não só externos do ponto de vista global, mas dados econômicos e sentimentos aqui, por exemplo, né, agora é muito como que a gente vai, né, no momento de pandemia, como que a gente está vendo o potencial solução, o potencial vacina. Então, na hora que você começa a ter muita notícia positiva junto, né, isso gera momento. Acho que você deve ter mais engenheiros do que economistas. Acho que momento para eles fica até mais fácil de entender. Mas você gera momento e aí, efetivamente, a janela se abre. Né? Quer dizer, o investidor que estava assim, putz, eu não sei se eu vou comprar muito papel, porque eu não sei se eu vou ter um resgate, se o preço é esse mesmo. Aí ele começa a ver que a economia está melhorando, as coisas estão melhorando. Putz, então deixa eu comprar agora, o quanto antes, porque talvez lá na frente o preço já vai ter subido, né, a taxa de juros caída, então eu não vou ter gerado o melhor retorno. Então você abre as suas janelas em que você tem um pouco de efeito manada. Então você tem um ativo bom para vender nesse momento, é interessante. E eu queria falar com você um pouquinho também sobre a questão assim, do óleo e gás, porque os preços do barril do petróleo também já se recuperaram relativamente em relação ali ao fundo do poço, né, que atingiram no auge da crise. Teve até aquele dia emblemático do WTI negativo, mas tudo indica que eles não vão passar muito desse patamar que está hoje ali de $40. No médio prazo, o pessoal está com os preços bem mais conservadores. Isso muda também essa indústria que estava finalmente voltando aqui no Brasil? Acho que aí, assim, a gente trabalha com um pouco mais de geopolítica, né, do que quando a gente está falando de setor elétrico, porque setor elétrico você não tem muito como exportar, além de, né, você pode falar LNG que você exporta, você diagnostica, faz energia, mas, assim, de fato, você não tem tanto essa percepção de commodities, né, no óleo já é diferente. Eu acho que a resposta curta para os projetos do Brasil de pré-sal, eu acho que eles, obviamente, que vão sofrer um pouco mais do ponto de vista de geração de caixa, porque é sempre melhor você vender um barril a $60 do que a 40, mas do ponto de vista de viabilidade e foco, eles permanecem, né? Porque você está falando aí de campos que têm custos de extração e custos de break-even, valores de break-even muito baixos comparados com a média global. Então, a gente está falando aí primeiro e segundo quartil de custos globais. Então, esses projetos, esses investimentos, eles vão continuar sendo prioritários, talvez ainda mais. Então, acho que, assim, relativamente falando, os projetos no Brasil estão mais fortalecidos com essa volatilidade. Do ponto de vista absoluto, obviamente que eles sofrem, porque no final das contas sobra menos capital para todos os investidores, né, para todas as empresas e para investir. Então, talvez, né, tentando dar um exemplo aqui, talvez vamos pensar uma major, ela fosse investir 50 bilhões em 2 anos, sendo que ela ia investir 10 bilhões no Brasil, tá? Talvez agora ela continue investindo 10 bilhões ou talvez 9 bilhões no Brasil e só 30 bilhões globalmente. Então, quer dizer, eles vão reduzir, né, os investimentos, porque efetivamente menos geração de caixa vai diminuir um pouco a velocidade dos investimentos, mas acho que o Brasil ele está na linha de frente aí, dado acho que os resultados que a gente tem no pré-sal. A gente está falando aí custo de extração aí abaixo de $10, custo de preço de break-even aí entre 18 e $25, quer dizer, efetivamente isso é muito interessante comparado aí com, né, quando você fala com o shale americano ou algumas outras regiões que têm um custo muito mais elevado.
uma outra novidade, né, que surgiu no meio da pandemia foi o decreto 10.387, que ampliou os critérios de elegibilidade para as debêntures incentivadas e agora até projetos de geração distribuída vão poder usar, né, esses títulos. O que você acha? Isso pode ajudar na retomada do mercado? Com certeza isso daí ajuda, né? Porque no final das contas, na hora que você trabalha com um produto incentivado vis-à-vis não incentivado, a diferença de taxa de juros é relevante para o investidor e, obviamente, para o emissor. Então, acho que você trazer esse instrumento facilita, tá? Você abre, eu acho que, mais oportunidades. Acho que ainda a questão da geração distribuída com debêntures de infraestrutura, com qualquer instrumento mais relevante do mercado de capitais, vai depender um pouco do tamanho, porque você tem um tamanho mínimo aí, eu acho que, de emissão, e abaixo disso os custos, né, de transação, quer dizer, de você colocar prospectos, seja mesmo que você faça via uma CVM 476, que é uma resolução que você consegue fazer mais rápido, com menos custo, uma emissão. Todos os seus registros, custos atrelados, etc., eles são pouco elásticos ao tamanho da transação. Então, você fazer uma transação de 10 milhões, uma transação de 100 milhões, ou de 1 bilhão, o custo de transação ele mexe pouco. Obviamente tem um percentual que é atrelado ao valor, mas todos os custos outros, aí de advogado, etc., eles tendem a ser mais ou menos fixos. Então, a debênture de infra da geração distribuída, acho que ela vai ser um instrumento bem interessante, mas eu não acho que ele é ainda um divisor de águas para fazer uma mudança tão estrutural, porque você tem os projetos, na sua maioria, muito pequenos. Então, você vai ter um custo transacional que ainda inviabiliza um pouco. Ajuda, mas eu acho que ainda não é isso que vai solucionar, acho que a estrutura de captação. Teria que ser, assim, uma emissão para financiar um pipeline, né? E não só um projeto. Exato. Eu teria que ter, assim, acho que não existe, né? Acho que uma regra de bolo, que não existe uma receita de bolo, não, mas que faça com que você tenha exatamente o tamanho mínimo, mas você vê que transações, né, emissões de debêntures abaixo de 100 milhões, elas sofrem bastante com esse custo de transação que eu comentei. Então, acho que se você conseguir montar uma estrutura de pipeline, que você conseguir colocar vários projetos, né, um cluster aí, né, portfólio para você emitir acima de 100 milhões, acho que aí sim você começa a trazer bastante interesse de investidores. Acho que para encerrar, eu queria saber se você tem alguma opinião de alguma regra que precise ser aprimorada, alguma questão de legislação para que essa retomada do mercado de capitais aí para a infraestrutura seja acelerada? Olha, Carolina, eu queria que fosse uma regra que a gente conseguisse alterar tudo. Eu acho que, assim, no começo da nossa conversa, eu tinha comentado um pouco aí do volume que foi emitido ano passado e o volume que foi emitido agora durante a crise. Eu acho que isso daí é uma questão exógena ao mercado de capitais, pura e simplesmente. É uma questão aí de economia, uma questão, acho que, de volta de crescimento para a gente conseguir ter mais emissões. Obviamente que sempre tem alguma coisa ou outra que pode ser melhorada. Acho que, assim, a gente tem pleiteado e tem discutido muito, acho que a isenção de impostos para emissões de bonds, de infraestrutura. Sabe? Que acho que isso hoje seria para você conseguir ter um acesso ao mercado de capitais internacional sem pagar o gross up de 15% nos juros. Acho que isso daí seria, talvez, na nossa visão, o que gerasse maior ganho para o mercado de infraestrutura no Brasil. Bom, então eu acho que é isso. Eu espero que da próxima vez que a gente se falar, a gente consiga conversar pessoalmente e com notícias melhores, né, para discutir. Com certeza. Acho que é o sentimento de todos, a esperança de todos. Acho que a gente consiga aí passar bem por essa crise e voltar aí à normalidade. Então, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Camila, e obrigado a Megawatts pela oportunidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Obrigada e até a próxima.